Suave! Aqui quem fala é o V Macedo e seja bem-vindo ao Space Fiction. E bom, hoje nós vamos trocar uma ideia sobre o nível de poder do Superman, mas como alguns já sabem, inicialmente esse vídeo era para ser um nível de poder normal, tipo o vídeo do Arqueiro Verde ou da Medaka, mas aí ele ficou absurdamente longo e eu decidi perguntar lá na aba comunidade o que vocês achavam melhor. Se seria um vídeo longo ou que eu dividisse ele em algumas partes. E como a opção mais votada foi para eu fazer o que fosse melhor para mim, e a segunda foi para eu dividir o vídeo, eu decidi fazer o que o Neve falou, dividir o vídeo em partes importantes, que vão ser essas aqui que estão aparecendo na tela. E bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre força, poder destrutivo, vigor físico e a resistência dele. Mas enfim, vamos só pra intro e depois eu faço um resumo da história do personagem e aí a gente vai pro nível de poder mesmo. Kal-El era apenas um bebê quando seu planeta natal, Krypton, estava prestes a ser destruído. Os seus pais então enviaram para a Terra em uma nave espacial para salvá-lo do mesmo destino, e lá o garoto foi encontrado por um casal de fazendeiros, Jonathan e Martha Kent, e eles o deram o nome de Clark e ensinaram para ele os seus ideais. E graças a isso, o garoto cresceu e se tornou o maior herói da Terra. Ele se tornou o Superman. Ah, e antes que alguém pergunte, a versão do Superman que eu vou analisar é a do Renascimento, o Superman base. E essa versão dele é meio que uma fusão das outras versões base dele, então tudo que ele fez no pós-crise e nos Novos 52 é válido. A única coisa que eu vou excluir é o pré-crise, porque ainda é meio nebuloso se depois de Dark Metal ele foi fundido igual às outras fases do Superman. Tem HQ que dá indícios de que sim, mas também tem outras que indicam que não. Então, por via das dúvidas, essa vai ser a única versão base dele que eu vou desconsiderar os feitos nessa análise. De resto, tudo que ele fez na forma base e eu li vai ser considerado. Mas bora lá. O Clark é bem poderoso, e não é à toa. O DNA dele é fruto da mistura das duas maiores genéticas do planeta. E mesmo deuses como a Citona colocam ele como descendente do deus Hal, que é o Skyfather dos deuses de Krypton. Então não é um negócio de se estranhar que ele seja basicamente o ápice do que um kryptoniano pode ser normalmente. E ele também seja o herói mais poderoso da Terra, com os mais diversos personagens como Monstro do Pântano, Flash, Caçador de Marte, Lex Luthor e etc. vivem dizendo. Mas conforme eu for falando dos atributos dele, vocês vão entender o porquê disso. Então vamos lá começar. O mais comum de se pensar sobre o Superman é justamente a força física. E ele costuma usar ela de vários modos, mas existe um abismo entre o Kal usando ela normalmente e ele realmente soltando ou indo com tudo. Então eu vou exemplificar para ficar mais claro. Normalmente, ele é capaz de mover pesos de astros como o mundo bélico e a Terra, mover estrelas, empurrar um sistema solar microscópico, e segundo o conhecimento do Batman, é possível que ele até carregue galáxias por aí. Além de feitos que não são apenas físicos, mas ainda englobam isso, como quando ele suportou os céus no lugar do Atlas. Mas enfim, vamos para a próxima parte disso daqui. Quando o assunto é desferir socos e chutes, seres com o poder de obliterar galáxias como o Graven e as sondas do Imperiex são soladas com relativa tranquilidade se ele se solta um pouco. Mas por falar em se soltar, no ápice do potencial do Kal, ele pode massacrar seres como o Darkseid, com inclusive o próprio Darkseid citando que o poder físico de ambos é comparado. E falando de feitos concretos, nós temos diversos em um nível absurdo que justificam esse tipo de citação, como quando ele tremeu a Zona Fantasma lutando, sendo que a Zona Fantasma, além de ter várias citações de ser infinita, é localizada no submundo, uma dimensão na esfera dos deuses onde os próprios habitantes são tão grandes que caso eles entrem no multiverso nos tamanhos reais deles, eles destruiriam tudo. Então só imagina o tamanho de um lugar onde esses seres vivem com espaço de sobra. Mas mesmo que fosse algo menor, como por exemplo um universo. Na DC, todo o universo também é infinito e possui infinitas dimensões dentro dele. Então, acaba que o feito continua sendo absurdo. Um outro feito interessante foi quando ele saiu na mão com outro Superman, o Superman da Terra 2, que é o mesmo Super que finalizou o Anti-Monitor lá na Crise nas Infinitas Terras, e na luta entre ambos, eles estavam despedaçando o espaço-tempo de todo o universo. E ele ainda tem feitos como quando ele destruiu as dimensões que o Mitch Spitlik criou para apagar ele, com inclusive declaração do escritor da HQ confirmando isso. Além disso, ele tem um feito no mínimo interessante, que foi quando ele saiu na mão com o Hal,
mas eu vou deixar para falar disso no tópico do inconsciente coletivo, que vai estar em outro vídeo. Mas, antes de ir para o próximo atributo, eu tenho que pedir para vocês darem suas opiniões. Mesmo sendo um pouco diferente dos outros níveis de poder, esse vídeo tá bom? Comenta aí, por favor. Valeu e bora voltar. Aqui de longe é onde ele mais se destaca e tem menos reconhecimento. Porque quando o Clark vai com tudo, ele pode usar a visão de calor para rivalizar por um tempo com seres como a Guardiã, que tinha poderes abastecidos pela magia Atlante, dos deuses gregos, da Speed Force e a luz dos Lanternas Verdes, sendo que cada uma dessas energias separadamente são fontes multiversais para cima, como a Speed Force, por exemplo, que além de ser uma das principais fontes da criação, tem registros de que em uma guerra contra outras forças cósmicas quase partiram o multiverso ao meio. E o Cal também já serviu de bateria para todo o multiverso sombrio, o que implica que a energia de dentro do corpo dele é ridiculamente potente o suficiente para abastecer um multiverso inteiro. E um outro feito bem interessante do Superman que mostra bem o nível dele foi quando a visão de calor dele rivalizou com os raios ômegas do Darkseid. Ou melhor, nas vezes, porque mais de uma vez ele fez isso. Mas de longe, o ápice do poder destrutivo dele é o Clarão Solar, que é uma habilidade onde ele pode liberar toda a energia do corpo dele de uma vez só, podendo derrotar seres como o Golem Galáctico e nocautear o Zar, que é um kryptoniano que resistiu aos golpes físicos do próprio Clark em uma luta onde eles estavam tremendo toda a Zona Fantasma. E por falar nisso, antes desse feito, o Clark tinha citado que se ele realmente se propusesse a destruir a Zona Fantasma, ele poderia. E quando ele iria fazer isso com o Clarão Solar, ele lembrou dos pais dele e desistiu. Então, com esse feito de tremer a dimensão no soco, algumas edições depois dessa citação, no mínimo dá muita credibilidade para o que ele estava falando. Então, bora pro próximo atributo. O Superman, na verdade, nem teria problema com estamina em situações normais, o que é quando ele está sendo abastecido pela luz solar. E mesmo sem se reabastecer de energia, o Superman pode se manter por longos períodos de tempo, podendo voar por 2 meses sem descansar, e em uma linha do tempo que foi impedida de acontecer, ele foi capaz de sobreviver por anos soterrado no núcleo da Terra, mesmo estando gravemente ferido ao ponto de não conseguir nem se mover. E, bom, ferimentos também não são coisas que necessariamente impedem ele de continuar lutando, porque, assim, ele consegue lutar com ossos quebrados e mesmo tendo os capilares do corpo dele explodido, ele se mantém consciente e em condições de lutar. E bom, para nós humanos, isso seria uma coisa fatal. E vamos agora falar um pouco sobre a parte de tomar pancada, né? A resistência dele pode ser o maior atributo que ele tem, e feitos demonstrando isso não faltam. Ele, por exemplo, já suportou vários golpes da Egídia Entrópica, que é um traje que tinha o poder do Imperiex, que resumidamente é um Big Bang. Não comum, mas sim o Big Bang do universo principal da DC, que eu já expliquei sobre o tamanho e tal. Mas essa questão de Big Bang foi reforçada numa conversa do Superman com o Darkseid antes disso, onde ela é citada como capaz de destruir ou recriar o universo. Ele também já suportou diversos ataques do Superboy Prime no auge, onde ele era o Time Trapper, o mesmo Superboy Prime que já derrotou o Soden Yat como portador da entidade Ion, e já destruiu os mundos do multiverso sombrio com um soco, e bem na verdade, resistir a golpes do Prime não é algo incomum para o Superman. Eles se enfrentaram mais de 3 vezes e o Clark sempre tomou pancada e continuava lutando e etc. Então, como eu disse, não é nada incomum. Além disso, o Cal tem um feito muito impressionante, onde ele sobreviveu a uma rajada de energia do Anti-Monitor, sendo que na época o Mobius estava abastecido pela equação antivida, que é uma fonte cósmica de poder infinito. E o último feito que eu vou falar por hoje foi quando Vindictive, um duende da quinta dimensão, atacou o Superman, e durante a luta entre eles, todo o espaço-tempo estava sendo despedaçado, não apenas no universo, mas em todas as dimensões, e o Clark sobreviveu mesmo tendo sido exposto à Kryptonita em uma parte dessa luta. Então, os tópicos que me propus a falar sobre nesse vídeo já acabaram. O próximo atributo que eu vou falar vai ser sobre a velocidade dele, que eu pretendo postar em breve também, mas como tem umas séries importantes que eu tô fazendo atualmente, eu não posso garantir que vai sair tudo de uma vez. Mas eu vou tentar lançar pelo menos uns 2 desses, sem um gap de, 4 vídeos, que é o normal. Então, é isso, por hoje é só. Eu espero de verdade que geral fique bem, até a próxima e tchau!